O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, qual também o fará. Queria fazer mais uma oração. Deus e Pai, nos dê, Senhor, da tua bendita graça, Pai amado, e da compreensão da tua santa palavra. Carecemos, Senhor, da palavra do Senhor. Por isso, Senhor, nos instrui nela, e que possamos sair daqui, Senhor, edificados pela palavra do Senhor. Venha, Senhor, abençoar esse momento, Pai, da exposição desse texto bíblico. E nos ajuda, Senhor, nos dá, Senhor, entendimento para compreendermos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu queria hoje conversar com os irmãos nessa manhã, aqueles que já confessaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que têm caminhado com o Senhor na caminhada cristã aí, lutando todos os dias, batalhando todos os dias. Quero compartilhar com os irmãos realmente este nosso compromisso de vida santa diante de Deus, uma vida compromissada em santificação com o Senhor. É certo de que quando recebemos o chamado de Deus para as nossas vidas para seguir ao Senhor, ele não parte de nós mesmos. É um chamado que vem do próprio Deus. É Deus quem chama aqueles a qual devem o seguir. E Deus é quem nos chamou. Nós recebemos um chamado divino. O próprio Senhor Jesus nos chama a segui-lo. E é interessante quando o Senhor Jesus nos chama a segui-lo, ele chama de maneira pessoal, indivíduo por indivíduo, pessoalmente. Mas ele nos chama para uma vida agora diferente, uma vida nova, uma vida transformada, uma vida não mais amoldada às paixões que eu tinha anteriormente, ou com os desejos que eu tinha, ou com o mundo, com o que o mundo oferece, mas agora em santidade, em novidade de vida, agora em Cristo Jesus. E Paulo, aqui no texto, a partir do verso 23, ele faz aqui a sua conclusão, então, dessa primeira carta aos Tessalonicenses, e ele faz aqui uma conclusão através de uma oração. E esses dois versos aqui, dentro dessa breve oração do apóstolo Paulo, ele diz, rogando a Deus que os santifique. E é fato de que em tudo nós precisamos nos manter firmes no Senhor Jesus. Meu amado irmão, irmã, o Senhor Jesus te chama a segui-lo. Mas ele te chama a segui-lo para que você ande numa vida santa diante dele. Nós não podemos viver com o Senhor ou andar com o Senhor de qualquer maneira, relaxadamente. Nós precisamos andar com o Senhor buscando em Deus uma vida santa. E o texto aqui, ele é muito rico, muito interessante de ser analisado por nós nesta manhã, porque ele traz aqui exatamente aquilo que o apóstolo Paulo desejava para a igreja, que a igreja permanecesse caminhando com o Senhor Jesus Cristo, buscando uma vida santa diante do Senhor, uma vida íntegra diante do Senhor. Aqui nós temos um termo interessante que traz aí a ideia de ser completo, sem defeito, irrepreensível, livre de censura. Que bom seríamos, todos nós que andamos com o Senhor Jesus, não tivéssemos nada ou alguma coisa que alguém pudesse falar, olha, aquele irmão ou aquela irmã faz isso ou faz aquilo, fala que é crente, mas anda desta maneira. Fala que anda com Jesus, que ama Jesus, mas vive desta maneira. O apóstolo Paulo está trazendo esse entendimento à igreja de que a igreja, então, agora precisa continuar caminhando sem
qualquer tipo de repreensão aos olhos do mundo ou daqueles que estão à volta da igreja. E é importante a gente entender isso, ser livre de censura, irrepreensível, completo em Cristo Jesus. É claro que nós não somos nada sem o Jesus. É claro que somos pecadores e carecemos todos os dias da graça, do amor e da bondade do Senhor sobre nós. Isso é verdade, isso é um fato. Mas é um fato também de que em Cristo Jesus nós podemos, então, a palavra de Deus diz, nos tornarmos mais que vencedores. Lavados e remidos pelo sangue de Cristo, justificados pela ação salvadora de Cristo, nós agora podemos, então, nos encontrarmos livres de censura. Então, o chamado que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui é exatamente esse, de que andemos em novidade de vida, tendo uma vida santa diante do Senhor, uma vida irrepreensível. Eu agora então entendo que eu pertenço ao Senhor Jesus, eu sou do Senhor Jesus, e agora então tudo mudou. Eu tenho agora que andar de acordo com a vontade de Deus. Charles Spurgeon, ele usa uma frase, e essa frase do Charles Spurgeon diz assim: santidade é o hábito de estarmos de comum acordo com Deus. Vou ler de novo a frase do Charles Spurgeon. Charles Spurgeon é mais, né? A frase dele diz assim: santidade é o hábito de estarmos de comum acordo com Deus. Então, a ideia bíblica e o que está aqui no coração do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica é de que eles continuem andando em santificação, separados do mundo. O povo de Deus é um povo que foi feito para andar separado do mundo, para viver de acordo com a vontade de Deus, aguardando e agradando e servindo a Deus. Por isso, quando nós falamos sobre essa doutrina, a doutrina da santificação, nós estamos falando de algo muito importante para a nossa vida como povo de Deus, como igreja do Senhor. Dentro dos estudos, há alguns teólogos que têm alguns posicionamentos. E há dois tipos aqui que eu gostaria de destacar, dois aspectos da santificação. Há um que é a santificação posicional, isto é, aquilo que nós somos diante de Deus, porque estamos em Cristo. Em Cristo, então, todo cristão é santo. Em Cristo, agora, todo cristão é santo. Por isso, então, essa santificação posicional. Mas há também uma outra santificação, que é a santificação experimental. A santificação experimental é o processo. O processo, então, que nós estamos vivendo diante agora de Deus, largando os maus hábitos, os hábitos pecaminosos, e agora experimentando as coisas do Senhor e se consagrando diante de Deus. Em Cristo, então, todo cristão ele está crescendo diante de Deus, porque ele está num processo de santificação. Então, essa é uma santificação experimental. Então, santificação posicional. Eu sou de Cristo, Cristo me chamou, eu ando com Cristo e Cristo me chama para ser santo. E a santificação experimental, que é então esse processo. Agora eu vou mudar os meus hábitos, agora eu vou mudar a minha maneira de ser, a minha maneira de agir, porque agora eu estou me consagrando ao meu Deus. Agora, é fato de que a palavra de Deus, dentro disso, ela nos ensina muitas coisas. O processo de santificação de um discípulo, ele só termina na glorificação do Senhor, na segunda vinda do Senhor Jesus.
E é fato de que o processo de santificação, ele precisa ser realizado na nossa vida para continuarmos caminhando com Jesus. Porque senão nós não vamos conseguir caminhar com Jesus. Porque senão nós vamos ser talvez crentes nominais, crentes curiosos, crentes especuladores, crentes críticos, mas não santos. E Deus chama cristãos, discípulos, para serem santos. Eles chamam a igreja para ser santa. Não chama a igreja para ser uma igreja crítica. Não chama a igreja para defender ideologias. Chama a igreja para ser santa. E é por isso que então precisamos entender muito bem isso. Eu não posso simplesmente achar, não, eu sei, eu leio a Bíblia e tudo mais, mas eu continuo com as mesmas práticas. Eu continuo vivendo da mesma maneira como antes. Continuo talvez xingando, falando palavrão, continuo ainda maltratando as pessoas, humilhando as pessoas, continuo ainda, sei lá, tantas coisas. E não é de alguém que é santo, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Por isso, nós precisamos entender algumas coisas. E o apóstolo Paulo aqui, ele coloca que o chamado, que é o versículo 24, né? Fiel é o que vos chama. E é importante a gente entender isso, que o apóstolo Paulo aqui está se referindo que o chamado de Deus a todo crente é por meio da conversão no Senhor Jesus Cristo. Rumo, então, a uma caminhada agora eterna com o Pai, com o Senhor. O que vos chama e quem nos chama é o próprio Deus. E este Deus é fiel. De todas as circunstâncias, Deus que é fiel é quem nos chama em Cristo, também fará todas as coisas de nós. Então, se de repente eu falar assim, não, ser santo é pedir demais. Posso até tentar, sou pecador. Não, mas é o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus não está dizendo, olha, vamos tentar ser santo. A palavra de Deus não está falando aqui, vamos ter algumas chances. Não, a palavra de Deus nos chama para uma vida santa diante de Deus, diante das coisas, diante do mundo, diante de onde fazemos, aonde estamos, o que vivemos. E esta, amados irmãos, precisa ser a nossa vida com o Senhor. O cristão, após a sua conversão, após o seu convencimento de que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, ele precisa exercitar a sua fé, ele precisa caminhar realmente nesse processo de santificação. Essa é uma afirmação que ganha força aqui, então, no final desta carta do apóstolo Paulo. Esta é a afirmação que o apóstolo Paulo deseja para a igreja de Tessalônica. Agir de forma digna da igreja de Tessalônica, ser uma igreja exemplo, uma igreja em que as outras igrejas se espelhem e falam, aquela igreja busca uma vida santa diante do Senhor, digna diante de Deus. E, de fato, é esta afirmação que nós precisamos ter. Deus é o autor da santificação. Deus, ele é santo. Eu não sei se foi John Piper, não lembro agora, eu ouvi outro dia um vídeo, e aí nesse vídeo falava assim, se tem uma afirmação de um atributo de Deus que é repetido, qual que é o atributo que é repetido? Santo, santo, santo. Às vezes fala, Deus é bom, mas não fala, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Às vezes fala assim, olha, Deus é misericordioso, mas não fala, Deus é misericordioso, misericordioso, misericordioso. Mas na palavra de Deus, este atributo de Deus, ele é repetido. Santo, santo, santo. E é importante entendermos que o autor, então, da santificação é Deus. Deus é, então, este que é santo. E Ele, então, quer que também sejamos santos.
Ele nos escolheu. Eu creio na predestinação, eu creio na eleição, eu creio que Deus ele me separou antes da fundação do mundo. E se eu creio nisso, e se eu creio que Deus me separou para Ele, Ele me separou para viver uma vida santa diante dEle. Lá, no período da Reforma Protestante, um grupo compreendeu tão bem isso que eles andavam até diferentes. Eles eram conhecidos como os puritanos. E eles compreendiam muito bem isso. E eles entendiam que eles precisavam buscar a palavra de Deus, as verdades de Deus, para viver uma vida santa, pura, diante da sociedade que eles estavam. Talvez hoje nós somos mais light, como diz o pastor Fernando lá de Valinhos. Pastor, hoje a gente está meio light. Talvez. Ou se, às vezes, se falarmos muito sobre santidade, sobre vida santa, contrário ao mundo, somos radicais demais. Nós somos muito radicais. Não se gostam. São radicais demais. Né? Mas o autor da santificação é Deus, porque Ele é santo. O Espírito Santo, ele é o executor desse processo de santificação. Então, mesmo que eu não tenha capacidade, mesmo que eu sou um pecador, mesmo que eu compreenda que, olha, eu não tenho forças, eu não vou conseguir, quem vai fazer, quem vai executar na vida do discípulo, na vida do seguidor do Senhor, esse processo de santificação é o Espírito Santo de Deus. Porque é algo divino, é algo sobrenatural. Luiz Berkoff, um teólogo estudado muito lá, onde o pastor Lucas se formou, né? Luiz Berkoff é estudado lá, teologia sistemática. Luiz Berkoff, ele define a santificação da seguinte maneira. Essa é uma frase de Luiz Berkoff. Ele diz assim: a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pela qual ele liberta o pecador, justificando da corrupção do pecado, renova toda a sua natureza, a imagem de Deus, e o capacita a praticar boas obras. A santificação, amados irmãos, é uma obra divina. A santificação é uma obra sobrenatural. Então, se eu consigo mudar os meus hábitos, se eu consigo mudar as minhas atitudes, a minha maneira de pensar, a minha maneira de ser, para viver uma vida santa, não é porque eu sou bom demais, mas é porque o meu Deus é tão gracioso, tão misericordioso, tão bondoso, que move, através do Espírito Santo de Deus, a minha vida, mudando tudo aquilo que eu faço, que eu penso, ou que eu digo. Eu me lembro que quando adolescente, eu gostava muito de briga. Eu era briguento. Eu procurava briga. Eu era torcedor de um dos melhores times. Esse ano não está tão bom, que é o Guarani Futebol Clube. Hoje ele não está bom, né? Mas eu ia para o estádio, não para ver jogo do Guarani. Eu ia no estádio para brigar. Eu queria brigar. Hoje qualquer briga eu estou correndo, né? Mas eu ia para brigar. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu compreendi a vontade de Deus na minha vida, tudo mudou no meu coração. Tudo é transformado. Aquilo que eu fazia, eu abomino hoje. Aquilo que eu desejava, eu abomino hoje. Aquilo que eu praticava, eu tenho nojo, eu tenho repulsa hoje e não quero praticar. Então, mas isso não é mérito meu, isso não é uma obra minha, isso é a ação do Espírito Santo, o executor da santificação na nossa vida. E que se hoje eu sou diferente, ou se hoje eu penso diferente, é porque a obra, a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida, ela é viva.
Eu preciso entender isso. E a base dessa santificação, dessa ação executada pelo Espírito Santo de Deus, se baseia, e nós cantamos aqui, né? Se baseia na expiação feita pelo Senhor Jesus Cristo. Então toda essa execução, toda essa ação, tudo que acontece em nós, é porque Jesus morreu em nosso lugar. É porque Jesus, então, pagou este preço para nos salvar e nos santificar. Então, se hoje eu vou viver uma vida santa, é porque Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé, Ele morreu em meu lugar para que eu pudesse, então, desfrutar de uma vida santa diante de Deus. É por causa, então, do seu precioso sangue, o sangue de Cristo, que nós somos, então, perdoados. É por causa do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, é que nós agora somos santificados. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Diz lá em João, carta de João, 1 a João diz isso, que nós somos purificados de todo pecado pelo sangue de Cristo. Então a ação, a base para tudo isso acontecer é porque Cristo Jesus fez isso por nós. E porque Cristo Jesus é o meu Senhor e Salvador. Cristo Jesus é o Salvador da igreja. Cristo Jesus é o Senhor da igreja. E por causa de Cristo, então, isto acontece em nós. Nós somos mudados, nós somos transformados, nós somos chamados pelo nosso próprio nome a seguir ao Senhor Jesus para uma vida santa, para uma vida separada do mundo. Então, a palavra de Deus é o instrumento. A palavra de Deus é o instrumento desse processo de santificação. A santificação é realizada pelo Espírito Santo. E nós entendemos que, por meio da palavra de Deus, nós podemos nos santificar. O próprio Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, vai dizer: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, eu tenho um instrumento para me santificar. Eu tenho um instrumento que vai me ajudar a andar diferente, separado. Eu tenho a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade revelada, escrita de Deus. E pela instrumentalidade da palavra de Deus é que o discípulo, é que o servo do Senhor se santifica. A palavra de Deus é viva e eficaz no processo de santificação. A palavra de Deus, ela transforma a vida do homem. Por isso, amados irmãos, precisamos usá-la, precisamos praticá-la, precisamos executá-la em nossa vida. E um outro aspecto desta doutrina da santificação é que a fé é o meio pelo qual nós obtemos a santificação. Recebemos de Deus a fé salvadora no ato da nossa conversão. Quem nos convenceu a seguir o Senhor Jesus? Quem nos convenceu a amar o Senhor Jesus e as coisas eternas foi o próprio Senhor. E é por meio da fé, e por meio desta fé salvadora que agora eu tenho em Cristo Jesus, eu continuarei. O justo vive pela fé, diz a palavra de Deus. O justo vive pela fé. Assim, o crente justificado, lavado e remido pelo sangue de Jesus, precisa entender que pela fé ele também é santificado. Eu creio em Jesus, eu confesso Jesus, eu amo Jesus, eu quero andar com o Senhor Jesus, Ele pagou o preço por mim e eu vou continuar crendo. E então este Deus vai agir na minha vida, vai mudar os meus hábitos. E eu preciso fazer isso. Nós precisamos, amados irmãos, andar realmente diferentes. Existe, é certo, uma prática, um exercício da santificação, e isso é importante a gente entender, que esta prática na santificação,
não é uma opção. Eu e você, amados irmãos, não temos a opção. Não, eu vou andar com Deus, mas eu não vou ser santo. Eu não quero andar na santificação. Não é uma opção. A vida santa diante de Deus é um mandamento. Deus deu este mandamento aos seus discípulos. Na carta de Pedro, Pedro vai falar sobre isso, que nós temos que andar santo, e ele repete isso, ele diz, olha, sede santo porque eu sou santo, e ele vai confirmar isso. Então, este é um mandamento. Deus quer que persigamos, corramos atrás da santificação. Santificação, posso chegar mais perto aqui? Não tem problema? Ou não vai saber se... eu chegar mais perto para falar mais perto dos irmãos. Mas santificação, irmãos, ela é individual. Eu vou ligar para o pastor Lucas porque eu estou em pecado e o pastor Lucas vai fazer uma oração e os meus pecados vão sair tudo e eu vou ficar santo. Não vai ter jeito. Santificação, ela não é opcional e ela é individual. Eu preciso ser santo diante de Deus. E a minha vida santa é eu quem tenho que buscar. É eu que preciso colocar a minha vida diante de Deus. É eu que preciso dobrar os meus joelhos, orar, clamar, buscar a direção do Senhor, buscar em Sua palavra de maneira individual. Não é o pregador que vai me fazer ser santo. Não é o irmão que é bonzinho que vai me fazer ser santo. Eu vou me santificar porque eu preciso disso, eu necessito disso na minha vida. Ela é individual. Eu não posso fazer isso por você. Outro irmão não pode fazer isso por você. A vida santa diante de Deus, ela é individual. Por mais que eu queira, né? Eu acredito que o pastor Lucas, né? Já pensou se eu fizesse uma oração? Deus, eu queria orar essa semana. A minha oração, né? Todo mundo agora vai ter uma semana santíssima. Não, é individual. Por mais que eu queira, por mais que eu admire pessoas, aquele pregador é maravilhoso. Por mais que eu admire isso, a minha vida diante de Deus, ela é pessoal, porque o chamado para a sua vida foi pessoal. Deus não chamou coletivamente. Ô, pessoal, siga aí, sigam-me. Não. O chamado foi individual. E o processo de santificação também é individual. Às vezes, né, o esposo ou a esposa quer que o marido, meu Deus, me ajuda que ele vai mudar, vai transformar. Mas isso tem que partir dele. Da esposa, eu quero com a minha esposa, mas tem que partir dela. Ou eu quero com o meu filho, mas ele tem que ser ele. Não adianta. Por isso, não é uma opção. Nós precisamos nos santificar, irmãos. Nós precisamos, de maneira individual, colocar isso em prática. Deus quer que corramos atrás, que persigamos uma vida de santificação. A palavra de Deus, ela tem vários textos que vai trazer essa referência. Um deles é: sem santificação nós jamais veremos o Senhor. Sem santificação nós desprezamos o próprio Deus, porque Deus, ele é santo. Aqui no nosso texto, um pouquinho antes, né, nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo vai estar falando isso. Os versículos aí 7 e 8 vão estar falando isso, né? Não tem como. Eu preciso estar diante de Deus. Cada discípulo, cada servo do Senhor é responsável pela sua vida de santificação. Há um texto em 2 Coríntios 7, e acredito que é verso 21, que fala que nós precisamos nos purificar, nós precisamos nos aperfeiçoar diante de Deus. Nós cantamos isso aqui, não cantou? Um louvor eu não conhecia, louvor novo, né? Bonito, né?
lá falava, nós temos que nos aperfeiçoar. Aperfeiçoamento é uma vida santa diante de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aperfeiçoar significa completar, concluir. Aperfeiçoar é se desenvolver, crescer. Devemos, irmãos, então buscar a santificação. Devemos, então, buscar em Deus uma vida santa. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Paulo recomenda ao seu filho na fé, Timóteo, falando a Timóteo, conserve-te a ti mesmo puro. Fuja das paixões carnais e busque a pureza. Amados irmãos, eu sei que muitas vezes nós queremos nos amoldar ao mundo. Nós somos muito tendenciosos a viver modinhas, a viver a moda agora é isso, eu vou viver isso, a moda é isso, eu vou viver aquilo. Mas é muito claro na palavra de Deus que nós precisamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, uma vida santa. E a santificação é imprescindível na nossa vida, na nossa caminhada. Eu fico pensando, amados irmãos, que nós precisamos entender que nós somos um vaso na mão do oleiro. E esse vaso, ele não pode ter impurezas, ele precisa ser santo. Mas pastor, eu peço perdão todo dia, confesso meu pecado. Aí que tá, né, irmãos? Porque quando a gente fala de arrependimento, a gente fala de abandono. As práticas que eu fazia, eu não pratico mais. Agora, se eu falo que me arrependo, continuo praticando, eu não me arrependi. Talvez eu tenha remorso, talvez eu tenha peso de consciência, talvez eu tenha, sei lá, uma amargura no coração, mas não é arrependimento. Porque arrependimento, de acordo com a palavra de Deus, é mudança. É abandonar aquilo que fazia. É sentir uma tristeza tão grande pelo que praticava, de nunca mais querer praticar. Isso é arrependimento. Agora, não, porque a Bíblia me ensina toda vez eu posso confessar o pecado. Exatamente, tem que confessar que nós somos pecadores, né? A gente pode sair daqui, pegar o carro e chegar no sinaleiro, ser fechado, e aí a gente, Senhor, é aquele irmão, né? Esses dias atrás tinha um rapaz, eu estava na estrada, tinha um cara atrás de mim, mas tinha carro na minha frente, carro do meu lado, o cara encostava lá na traseira do carro e dava as farol, eu queria subir em cima do meu carro, e aí vai subindo aquele nervoso, né? E aí você fica, meu Senhor, ajuda que eu vou, né? Não é verdade? A gente é pecador. A gente é pecador. Mas que dava vontade, né, de abrir o vidro e sei lá, fazer alguma coisa. Mas a gente é pecador. A gente está sujeito a tantas coisas que o mundo aí à nossa volta está nos colocando. Mas eu não posso viver na prática disso constantemente. Eu não posso viver com ódio, rancor, com raiva das pessoas, porque agora eu fui lavado e remido pelo sangue de Cristo. Eu só dei um exemplo aqui de trânsito, mas tantas coisas, né? A internet, né? Hoje, o que mais separa casais, hoje o que mais tem rompimentos de casais é por causa de redes sociais, é por causa de internet. Ou seja, por pornografia, por ser viciado em pornografia, ou seja, por, sei lá, outras coisas que levem a outras, mas nós não podemos. Eu abandono o pecado. Eu não vou mais praticar o pecado. E se acontecer de eu pecar, é um acidente. Acidente a gente não planeja. Não, vou planejar, vou sair daqui, vou me acidentar. Não tem como.
Pecado na vida do cristão, agora lavado e remido pelo sangue de Cristo, é um acidente. Aconteceu. E aí eu tenho que, Deus, me perdoa. Eu estava no momento frágil, eu estava no momento ruim, aquele cara do carro ficou jogando farol lá e não parava, e eu queria deixar ele passar, mas não tinha como nem eu frear, não tinha como fazer nada. Me perdoa, Deus, porque a minha vontade era de esganar aquele homem. Aconteceu. Agora, eu viver na prática do pecado constantemente, não está certo. Não está certo. Não está certo. Então, amados irmãos, nós precisamos sim. Busque em Deus. Busque através da ação de Deus na sua vida. Vença as tentações, não por suas próprias forças, mas sede fortalecido no Senhor, na sua graça, na sua ação sobrenatural na sua vida. Cuidado, amados irmãos, com a soberba. Cuidado, sim, porque a palavra de Deus diz que a soberba, ela precede a ruína. Quem pensa que está em pé, diz o apóstolo Paulo, toma cuidado para que não caia. Cuidado, amado irmão, irmã. A ordem divina, a ordem da palavra de Deus é enchei-vos do Espírito. Andem em santificação. Então, amado irmão, você precisa andar e ser guiado pelo Senhor. Agora, uma coisa que vai te ajudar é algo tão simples. Poxa, o pastor Marcelo lá de Valinhos veio aqui para falar para mim praticar isso. Mas essa é uma vida que nós precisamos todos os dias, que é uma vida devocional. Leitura da palavra, oração, dobrar os joelhos, orar. O cristão que realmente busca uma vida santa, ele precisa praticar a leitura da palavra de Deus. Tenho certeza que todos nós aqui, de alguma maneira, vamos saber ler a palavra, ou colocar eu ia falar, ou não é mais, né? Agora é outras coisas, é mais no fone no MP3, né? Mas não é mais MP3, agora é outra coisa. Então, e colocar e ouvir a palavra de Deus, não sei. Eu conheci, tem um presbítero hoje falecido, lá de Valinhos, ele morava em Vinhedo, o nome dele era Jó Durães, não sei se alguém aqui já o conheceu, ele morou aqui na região de Vinhedo. Jó Durães era semi-analfabeto. Ele lia a Bíblia assim, pegava e lia, irmãos, porque você pode. Mas você ia na casa dele, desse presbítero, você ia na casa dele, e lá na parede da casa dele, tinha, eu não sei se a Sociedade Bíblica ainda faz isso, mas ele tinha na casa dele os certificados de leitura da Bíblia durante o ano. E tinha na parede da casa dele não sei quantos certificados, tudo em moldura, que a Sociedade Bíblica dava para quem cumpria lá um plano de leitura, praticava esse plano de leitura, e a Sociedade Bíblica do Brasil dava um certificado. Um homem semi-analfabeto, você ia na casa dele, a alegria que ele tinha de mostrar para você o quanto ele amava a palavra de Deus, o quanto ele se dedicava à palavra de Deus e o quanto ele lia a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, nós pegamos a Bíblia para vir no domingo. Às vezes, irmãos, pegamos na Bíblia para ir nas programações da igreja. Só. E nós não temos o hábito e a prática de ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus está aí em nossas mãos, a verdade escrita, revelada de Deus, para ser lida. Então precisa, irmãos, praticar a leitura da palavra de Deus. Buscar a leitura. Eu já estou concluindo. Então precisa. A palavra de Deus diz que a gente precisa vigiar e orar
para que a gente não caia em tentação. A gente precisa ter uma vida santa diante de Deus, e somente pela prática da leitura da palavra, somente pela vida de oração diante de Deus. Eu experimentei, viu, Lucas? Seria bom fazer aqui, uma dica aí. Lá a gente experimentou uma semana de oração. A gente foi para a igreja 4:30 da manhã e ficamos na igreja até 6 horas da manhã, orando. Uma semana. E eu pensei que ia dar o meu filho Caio, que tem que ir comigo, porque eu tenho que levar ele depois para a escola, então ele tinha que ir. Pensei que ia dar meu filho Caio e mais um irmão. Lucas foi metade da igreja. E era a coisa mais saborosa, abençoada de ver a igreja do Senhor de joelhos dobrados, clamando o nome do Senhor. Então precisamos praticar isso. Precisamos dobrar os nossos joelhos, precisamos orar, precisamos buscar de Deus. Outra coisa importante é cuide da sua vida, seu coração. Não permita que a sua mente seja aquilo que vai trazer, talvez, os valores mais importantes. Mas que você seja renovado de mente, de coração, sendo submisso a este Senhor e a sua vontade. E eu queria concluir falando para os irmãos, substitua, irmãos, os seus atos. Se os seus hábitos têm te levado a cair em pecado, mude eles. Se as suas práticas diárias têm te feito cair, fraquejar, mude suas práticas diárias. Mas busque uma vida santa diante do Senhor. Busque uma vida diante do Deus que você crê e serve, que é santo. Porque o Senhor Deus chama cada um de nós a segui-lo, a sermos discípulos, a entender todo o processo, mas para uma vida santa. Não é para brincadeira. Eu não brinco diante de Deus. Nós não podemos brincar com o Senhor de ser crente, de ser evangélico, de ser leitor da Bíblia, de ser teólogo. Nós temos que ter uma vida santa diante de Deus. Porque eu tenho visto muita gente aí balbocejando. Vocês já ouviram esse termo? Balbocejando? Falando um monte de coisas sobre Deus, sobre Bíblia, mas que não tem uma vida santa. Às vezes até falando palavras bonitas, difíceis, né? Mas que não tem uma vida santa diante de Deus. E eu quero do meu lado, e eu quero andar com pessoas que têm uma vida santa, digna do Evangelho, digna das verdades eternas. Não que não tem uma prática santa diante de Deus. Pense nisso, irmão. Pense nessas verdades. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Tenha uma vida santa diante do Senhor. Posso fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, pela leitura do texto, aqui pela mensagem, Senhor Deus, aqui transmitida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Precisamos do Senhor. Carecemos da Tua graça. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida santa diante do Senhor. Ó Pai amado, são tantas circunstâncias que nos cercam. São tantas coisas, Senhor, que se passam à nossa volta. Ó Deus amado, a nossa vida, Senhor, na realidade, durante os dias ali, ó Pai, só o Senhor sabe e conhece. Mas nós pedimos ao Senhor, nos fortaleça, Senhor, diante de Ti. Nos fortaleça com a Tua graça, com o Teu amor. Que possamos viver para o Senhor cada dia mais. Que possamos amar a Tua palavra e viver para o Senhor todos os dias, Senhor. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém.